Olá, pessoal! Hoje nós vamos ver então sobre a diferença entre frase, oração e período, tá? Vamos começar então pela frase, né? A frase é todo enunciado de sentido completo, ou seja, com uma comunicação clara, precisa e de fácil entendimento entre os interlocutores, seja na língua falada ou na língua escrita. A frase pode ser formada por uma só palavra ou por várias, podendo ter verbos ou não. Neste caso, temos a frase nominal e verbal. Então, primeiro a gente precisa entender que frase é tudo aquilo que a gente fala ou escreve e que tem sentido completo, que os interlocutores, né, ou seja, quem fala e quem escuta, consiga entender, tá? Aquilo que eu falo, o outro que está me ouvindo consegue entender e vice-versa, ou mesmo na escrita, tá? Então, a frase pode ser que ela tenha um verbo ou pode ser que não tenha. Então, aí a gente tem a classificação entre frase nominal e frase verbal, tá? Uma observação que eu coloquei aqui, que a frase ela sempre termina com a pontuação. Então, a gente sabe que terminou uma frase quando eu tenho ponto final, ponto de exclamação, de interrogação, tá bom? A frase nominal. Então, a frase nominal não é constituída por verbo, eu só tenho nomes, vamos dizer assim. Então, eu não tenho nenhum verbo e nem por isso, né, vai deixar de fazer sentido. Eu consigo ter uma frase sem nenhum verbo e que faz sentido, que tem uma informação. Por exemplo, que dia lindo! Né? Faz sentido. Eu acordo de manhã, abro a janela e digo: nossa, que dia lindo! Então aqui eu não tenho nenhum verbo, mas é uma frase porque tem sentido. Então eu vou chamar de frase nominal, tá? Já na frase verbal, como o próprio nome diz, então há a presença do verbo. Então a gente vai ter uma frase que é quando tem sentido e teremos o verbo, certo? Então frase verbal quando tem verbo. Preciso de sua ajuda. Então aqui eu tenho o verbo preciso, que vem do verbo precisar. Eu preciso, tu precisas, ele precisa, né? Então eu consigo conjugar essa palavra aqui, né? Ela está conjugada aqui. Então por isso eu sei que é um verbo, tá? Então nesse caso, frase verbal. Na língua falada, a frase é caracterizada pela entoação, que indica seu início e seu fim. Ela pode vir acompanhada por gestos e olhares. Isso contribui para que surjam frases formadas por apenas uma palavra. Então, isso na língua falada. Eu não consigo colocar vírgula e ponto final na minha fala, né? Quando estou conversando. Então, a gente consegue saber se a pessoa terminou de falar, se é uma pergunta, se é um espanto, através do tom da fala, né? Da maneira como eu pronuncio as palavras na frase, né? Através da entoação. Então, eu posso ter, principalmente na língua falada, ou dependendo do contexto também na língua escrita, uma frase que tenha uma única palavra, certo? Vamos imaginar a seguinte situação: o funcionário fez alguma coisa muito errada, né? Algo muito grave, e o dono da empresa olha para ele e grita: rua, né? Eu tenho que uma palavra só. O funcionário vai entender o quê? Daquilo que o chefe falou. Que ele ganhou a conta, que ele precisa ir embora, ele precisa ir para a rua. Então, o chefe disse uma palavra só, que foi rua. Mas, pelo contexto, a maneira que expressou, a gente entende que essa palavra não é só eu dizer rua. Se eu chegasse e falasse para vocês rua, vocês iam me olhar com uma cara aí, ela tá doida, né? Então não faz sentido eu simplesmente só falar a palavra rua. Isso não é frase, mas no contexto e na entoação, isso sim tem sentido. Então eu posso dizer que é frase quando eu digo rua, né? No sentido de que vá embora, tá? Então aqui
na escrita, até pelo ponto de exclamação, eu consigo identificar que existe essa expressão também, tá? Ou mesmo, eu estou caminhando e eu bato meu pé, né? Eu tropeço, enfim, eu grito, ai! Esse ai faz sentido, né? Nesse contexto, nessa expressão. Por quê? Porque representa o sentimento de dor. Eu bati meu pé e eu estou sentindo dor. Por isso eu disse ai, né? Então também pode ser uma frase, por mais que seja só uma palavra, tá? Mas se eu simplesmente escrever ou falar do nada ai, só ai, daí não é frase, porque não tem sentido. Então, frase é tudo aquilo que tem sentido. Se eu tiver uma palavra só e fizer sentido, você entendeu o que eu quis dizer com essa palavra só? Então, eu posso dizer que é frase, tá? Agora eu tenho a oração. Não é a oração aqui de rezar, não, tá? Oração que a gente vai ver aqui é todo enunciado linguístico dotado de sentido, porém há necessariamente a presença do verbo ou de uma locução verbal. Locução verbal é quando eu tenho dois verbos juntinhos, mas que dá a impressão, o sentido de um só, tá? Então, locução verbal é isso, dois verbos juntos que dá o sentido como se fosse, né, um verbo só, tá? Então, oração é quando eu tenho um enunciado que faz sentido, que eu consigo entender, mas que obrigatoriamente tem verbo, tá? Ah, professora, mas então é frase verbal. Sim, se for ver bem, frase verbal e oração é a mesma coisa, só que a gente categorizou diferente, vamos indo por partes, né? Frase é aquilo que faz sentido, que tem sentido completo. Aí eu posso ter nominal, onde não tem verbo, posso ter verbal, onde tem verbo. Aí na sequência, a gente tem então a oração, que a oração sempre vai ter verbo, tá? Então por isso que a gente vai separar aqui. Por exemplo, os garotos adoram ir ao cinema. Então, o que eu tenho aqui? Verbo, por isso, aqui nós temos uma oração. E também eu poderia dizer que é uma frase verbal, tá? Adoram ir. Perceba que eu tenho dois verbos aqui. Adoram e o verbo ir. Então, como esses dois verbos estão juntos aqui, dando um sentido só para a frase, então eu vou chamar de locução verbal, tá? Porque são dois verbos trazendo um sentido só. Não está trazendo duas ações diferentes, dois sentidos diferentes. Não, adoram ir ao cinema, tá? Então, aqui é uma locução verbal. Em seguida, eu tenho período. Período é um enunciado linguístico que se constitui de uma ou mais orações. Este se classifica em período simples ou período composto. Então, a gente está indo por etapa. Da frase eu tinha nominal e verbal. Uma frase verbal eu também posso chamar de oração. Uma oração, se tiver um verbo só, eu vou chamar de período simples, tá? Então, período simples é formado por apenas uma oração. Os professores entregaram as provas. Isso daqui é uma oração, tá? Porque eu tenho um verbo, entregaram. Eu entrego, tu entregas, ele entrega, né? Então, aqui eu tenho um verbo que está no passado. Os professores entregaram as provas. Como eu só tenho um verbo, significa que eu só tenho uma oração, tá? Então, por isso, é período simples. Então, a gente sabe que é simples quando só tem um verbo, certo? Então, a gente sempre tem que contar quantos verbos eu tenho em cada sentença. No período composto, vai ser formado por duas ou mais orações. Eu digo duas ou mais orações, mas eu posso contar quantos verbos tem. Por quê? Porque cada verbo indica que eu tenho uma oração. Por exemplo, saímos de manhã e voltamos à noite.
Então, saímos de manhã já é uma oração. Já faz sentido falar saímos de manhã, né? Então, aqui é uma oração. Saímos de manhã e eu tenho um verbo. Voltamos à noite é outra oração. E aqui eu tenho outro verbo. Então, se eu juntar essa oração com essa, eu vou ter um período composto, porque eu tenho duas orações, ou seja, dois verbos, tá? As luzes apagam-se, abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Então, aqui, mais uma vez, a gente, para facilitar, para saber quantas orações tem, a gente sempre precisa procurar os verbos. Então, sempre identifiquem primeiro os verbos. Aí é mais fácil de saber quantas orações tem, porque cada oração vai ter um verbo ou uma locução verbal. Então, as luzes apagam-se, uma oração, um verbo. Abrem-se as cortinas, outra oração, outro verbo. Começa o espetáculo, mais uma oração e mais um verbo. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 verbos, por isso, 3 orações. Então, período composto vai ter sempre 2 ou mais verbos, 2 ou mais orações, tá? Lembrando, quando eu tiver a locução verbal, prestem atenção aqui, não conta como 2 verbos, tá? Conta como se fosse um só, porque eles trazem um sentido só, não traz duas ações diferentes, certo? Então, se eu tivesse aqui uma locução verbal, né? Nesse caso aqui, vamos pegar essa mesma frase. Isso é um período simples, porque eu vou contar como se fosse só um verbo, tá? Porque é uma locução, beleza? Então, cuidar quando tem esses dois verbos juntinhos ali, que dá o sentido de um só, certo? Então, aqui eu tenho período simples, quando eu tenho um verbo só, uma oração, composto, quando eu tenho dois verbos ou duas orações, né? Duas ou mais, a partir de duas. 2, 3, 4, 5, quantas mais forem, tá? Uma observação aqui: toda a oração está centrada num verbo ou numa locução verbal. Para saber quantas orações existem num período, é só contar os verbos ou locuções verbais. Então, para saber quantas orações eu tenho, conto os verbos. Ah, tem 3 verbos aqui, então são 3 orações. São 2 verbos, 2 orações. Então, sempre que tiver mais verbos, período composto, tá? Atenção, nem toda frase é oração. Então, nem toda frase eu posso chamar de oração. Cuidado, porque lembra que eu falei lá em cima que tem frase que não tem verbo? Então, se a frase não tem verbo, ela é frase, mas não é oração. Lembra que dia lindo é frase, mas não é oração, tá? Esse enunciado, então, é frase, pois tem sentido, mas não é oração, pois não possui verbo, tá? Então, aqui, só dando mais uma recapitulada para a gente lembrar. Frase, tudo aquilo que tem sentido. Se eu misturar um monte de palavras juntas e não fizer sentido nenhum, não posso dizer que é frase. Ah, mas tem o ponto final ali, começou com letra maiúscula. Não interessa. Frase tem que fazer sentido para quem fala, né? Para quem escreve e para quem lê, para quem escuta, tá? A frase, se não tiver verbo nominal, se tiver verbo verbal. Frase verbal eu também posso chamar de oração, porque sempre a oração vai ter verbo. Aí eu posso ainda classificar em período. Se for um verbo só, vou chamar de período simples. Se tiver 2 ou mais verbos, período composto, certo? Parece ser confuso, mas quando vocês, né, prestam atenção ali, dá para ver que é bem simples, bem fácil de entender, tá bom? Vamos então agora ao exercício que vocês vão fazer, tá? Abri aqui para explicar para vocês. No número 1, informe se as frases abaixo são nominais ou verbais. Em seguida, sublinhe os verbos. Então, a primeira coisa é identificar: nessa frase tem verbo ou não?
Prestem bastante atenção, veja se eu consigo conjugar. Por exemplo, menino. Será que menino é verbo? Eu menino, tu menino, ele menino. Acho que não. Então, vão testando assim, tá? Veja se tem verbo ou não. Se tiver algum verbo aqui, vocês vão responder com verbal, tá? Frase verbal. E vão ter que sublinhar o verbo. Ah, não tem nenhum verbo? Então não vai sublinhar nada, né? E vai responder com nominal, frase nominal, tá? Encontrou o verbo, sublinha e responde com frase verbal. Não tem verbo, responde com frase nominal, tá? Bem simples. Número 2, sublinhe os verbos, ou seja, já presta atenção aqui. Na questão 2, todas as frases vão ter verbos, tá? O que vai mudar é que algumas vai ter só um verbo, então vai ser período simples, e outras vão ter mais verbos, período composto. Então, vocês vão ter que primeiro identificar quais são os verbos na frase, sublinhar, não esqueça, isso é bem importante, sublinhe quais são os verbos, e daí sim, sublinhou, só tem um, período simples. Tem 2, 3, mais, período composto, tá? Fácil também. A número 3, essa daqui é bem legal, porque nós vamos ter forme períodos compostos unindo os pares de orações com as palavras. Então, aqui a gente vai ter período simples. Aqui eu tenho um período simples e aqui eu tenho um período simples. A gente vai juntar essas duas frases, essas duas orações aqui e transformar num período composto, que é quando eu tenho duas frases, duas orações no mesmo enunciado, tá? Para eu juntar as duas, eu preciso colocar algo aqui no meio para conectar as duas, que vão ser essas palavrinhas aqui. Ou, porque, porém, nem e o pois. Percebam que eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. 5 palavrinhas aqui e 5 frases. Ou seja, vai ter uma para cada uma. Já fiz bem certinho, não vai sobrar e nem repetir, tá bom? Então, prestem bastante atenção, porque às vezes você acha que, essa daqui combinou aqui, mas combinou na outra. Então, veja as que sobra ali para combinar todas bem certinho, sem sobrar e sem repetir, tá bom? Vamos ver o exemplo, então. Ele não sabe nadar. Aqui eu tenho uma oração, período simples. Ele caiu da piscina. Mais uma oração, mais um período simples. Agora eu quero juntar as duas para transformar numa oração aqui, ó, num período composto, que é quando eu tenho dois verbos, né? Duas orações no mesmo enunciado. Então, o que eu fiz? Eu coloquei o e. Ele não sabe nadar e caiu na piscina. Então, a partir da união dessas duas, o que eu tenho agora? Um período composto, porque tudo isso daqui é um enunciado só e tem duas orações, com dois verbos, tá? Então, é isso que vocês vão fazer aqui, só que tem que ter a conexão certa para cada uma das frases. Também vocês precisam fazer ajustes quando for necessário, tá? Se tiver que tirar uma palavrinha, tirar algum ponto, ou, né, alguma coisa ali, né, façam os ajustes para ficar bem certinha as frases aqui, tá bom? Então, vão fazendo ali. Qualquer dúvida, né, com relação à atividade ou conteúdo, mandem mensagem para mim, certo? Um abraço, até o próximo vídeo.